Nós vamos lá, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 15. Aleluia. Não cessem os glórias, não cessem aleluia. Não cesse de louvar ao Senhor. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. No livro de João, no capítulo 15. Versículos 4 e 5. Encontrou aí João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uau! Jesus é lindo. Pode se assentar. Estai em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto sozinha se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não tem como dar fruto. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque se não estiver em mim, nada podeis fazer. Oh Senhor, Deus é bom demais. Pega a tua Bíblia com carinho aí. Você tem a tua Bíblia no celular, você vai fechar, fingir que é a Bíblia assim. Você vai pegar ela, colocar ela assim, ó, pertinho de você. Vai repetir algo que nós já repetimos várias vezes. Porque talvez você entrou aqui achando que você é incapaz de fazer muitas coisas. Você fala que você não dá certo no teu emprego. Você fala que tudo que você faz não dá certo. Você ouve que tudo que você põe a mão quebra. Você escuta um monte de coisa a respeito de você, que você não pode produzir, que você não pode, porque você não pode, você não pode, você não pode. Mas eu quero que você saiba de algo, que o que você é, está aqui dentro. Ó. Não é o que as pessoas dizem sobre você, é o que Deus diz sobre você. Então você vai dizer assim, ó: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Só um minutinho. Quem tem um documento fácil aí na sua mão? Um documento fácil. Não precisa ser todo mundo. Quem tem um documento fácil? Tem um documento fácil aí? Seu? O meu plástico da minha carteira de motorista, ela uma vez ficou no bolso da minha calça e ela tingiu. Eu falei, nossa, acabei com a minha carteira de motorista. Aí eu descobri que só sujou o plástico, ela ficou intacta. Ó, louco, né? Aí quando eu olho, eu posso ver melhor a foto. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo quando eu tirei essa foto aqui. Nossa, né? Ela falando, a minha avó colocou a mão na cabeça e falou, não. Quando eu fui fazer a carteira de motorista, irmãos, tem coisa que acontece que é para tirar um pouquinho você assim do sério, sabe? E quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu fui lá. Quem tira a carteira de motorista sabe como é que é agora a renovação. Você senta lá rapidinho, assim, tipo o Ed, assim, da jeito que ele tá, vai tirar uma fotinho. Aí, irmãos, quando eu fui tirar a foto, a mulher falou assim para mim, põe a cabeça para trás. Aí eu pus a cabeça para trás. Ela falou, não, põe mais. Aí eu pus. Aí tirou a foto. Isso foi num dia. Quando foi no dia seguinte, eu fui pegar a foto, irmão, eu estava com 3 queixos. Então quando alguém fala assim, põe a cabeça para trás, fala assim, não, essa mulher não é de Deus. Eu falei, não é de Deus. Se fosse de Deus, ela ia falar assim, escuta, põe o ombro para trás e o queixo para frente. Aí ia ficar lisinho. E aí fiquei com 3 queixos nesse dia.
Então toda vez que eu olho para essa foto, não vejo a hora de ter que renovar para mudar essa foto aqui, mas tudo bem. Esse aqui, toda vez que o guarda puxa e tira, ele veio lá com 3 queixas, desse jeito que ele me vê. Não queira olhar isso não, tá? Porque se isso aqui for o que marcar a tua noite, é porque você não entendeu quando Deus está falando com você. Tá bom? Eu vou mostrar bastante coisa que vai marcar a sua noite. Mas nada pode ser melhor do que ouvir a voz de Deus. Amém? Então, querido, quem pegou o documento na mão aí? Pegou aí? Tem uma Bíblia aí pertinho de você? Pega a Bíblia aí. Esse aqui, ó, sou eu. E no documento aí é você. É dessa forma que as pessoas te veem, com um número, com uma foto, às vezes bonita, às vezes não. E essa aqui é a forma como Deus vê Jesus. É a palavra. É a palavra revelada aos seus filhos. Não importa qual é o tamanho, Deus sempre vai olhar para Jesus desse jeito. Entende? E você sempre será desse jeito. Mas aqueles que estiverem em mim, é dessa forma que Deus vai te ver. É dessa forma que o mundo vai te ver, querido. Põe aí um documento dentro da tua Bíblia, ou dentro de uma Bíblia, joga em qualquer página aí. Não importa em que página você caiu, querido, você tem que estar inserido nele, para que você se pareça com ele. Porque aquele que está em mim e eu nele, este produzirá bons frutos. Se você não tem produzido bons frutos, algo está errado. E bons frutos, querido, eu não estou dizendo sobre resultados físicos. Eu não estou falando sobre resultados de grandes arrebanhamentos. Eu não estou dizendo se você conquistou a tua vizinhança para o Senhor. Talvez quando você fala sobre dar frutos, você logo pensa em algo que seja com as tuas forças. Mas o que foi Jesus disse? Você leu aí, não foi eu quem disse. Jesus disse algo. Ele disse: se você não estiver em mim, nada podeis fazer. O princípio, querido, do final das suas obras, na verdade, existe o princípio. E o princípio é que você deve estar ligado ao Senhor Jesus. Olha só que coisa engraçada. Hoje o pastor Fred não está aqui. Talvez assistindo a gente pela internet. Né? Tá, não tá? Pastor, um beijo. A tua igreja está se comportando até quando o senhor não está aqui, pastor. Porque esse é o papel da igreja. Se continuar firme na sua jornada, sérios, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, não importando se quem está aqui são as pessoas da minha preferência ou não. Porque um da preferência de todos está. Ei! O preferido está neste lugar. Aleluia! Nós amamos o pastor Fred. É claro que sentimos sua falta. Mas Jesus também está aqui, pastor. Deus abençoe você onde estiver. Família. Aleluia. Abra aí um pouquinho para frente em João 17. Se eu tivesse que dizer algo para você essa noite sobre qual é a mensagem que eu queria te passar, é que aquele que está em mim. Aquele que está em mim. Esta é a mensagem que eu quero te passar hoje. Qual é o nome da mensagem? Tudo posso nele. João 17. Nós vamos ler um pouquinho mais agora. João 17, 14. Olha o que Jesus fala sobre as pessoas.
nesse momento aqui, falando sobre as pessoas daquela época, as pessoas que estavam com ele, seus discípulos. Ele diz assim, Jesus está orando nesse momento, irmãos, olha, rapidinho. Jesus está orando neste momento, falando com Deus a respeito das pessoas que estavam à sua volta. Jesus estava orando pelos seus discípulos, assim como você costuma orar pelos teus irmãos, eu tenho certeza disso. Tem lugares por aí que as pessoas não oram uns pelos outros. As pessoas não oram pelos seus ministérios. Tem muita gente por aí. Não é o caso nosso aqui. Jesus está fazendo exatamente como nós. Ele está orando pelas pessoas que estão ao seu redor. Está pedindo a Deus por eles. Jesus está clamando a Deus pelas pessoas que estão próximos a Ele. Ele está fazendo nesse momento coisas que você costumeiramente faz. Orar pelos seus ministérios, orar pelas pessoas. Senhor, guarda o meu irmão de ministério. Não, Senhor, o meu coração queria que o Senhor derrubasse ele, mas não vou ser que nem, não, Senhor, eu quero que o meu coração esteja limpo, purificado, santificado. Eu quero que o meu coração, Senhor, para que as coisas então no teu reino progridam, porque as coisas não são minhas, os ministérios não são meus, a ordenação não é por mim, Senhor, é por ti. Então eu quero fazer segundo o teu coração. Aí Jesus está orando assim. Jesus está orando para Deus a respeito das pessoas. Ele dizendo assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não... porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmão, é que nem a sua oração, né? Essa é a oração que você pratica. Não sou do mundo, de Jesus. Não são do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Qual é o nome da mensagem, querido? Aquele que está em mim, não é isso? Repete, aquele. Isso. Porque aquele que está em mim, ele é como eu. Ele tem o mesmo cheiro que eu. Ele pensa como eu. Ele age como eu. Não é assim? Porque a mensagem é aquele que está em mim. 16. Não são do mundo eles, como do mundo eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aquele que está em mim. E por eles me santifico a mim mesmo. Por eles eu me santifico a mim mesmo. Assim como você faz pela tua igreja, irmãos, você santifica pela tua igreja, né? Como a gente perde tempo com bobagem. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo, agora você entra aqui, século 21. Agora você entra aqui. Agora Jesus não está mais pedindo a Deus por aquelas pessoas que estavam naquele momento no marco zero, no ponto zero da história. Agora você vai entrar aqui, século 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra ainda hão de crer em mim. Há 2000 anos atrás tinha alguém que estava orando por você já. Alguém que estava pedindo a Deus por você, por proteção a você. Então de repente você acha que você é um cara esquecido, uma mulher esquecida, um jovem esquecido. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava orando a Deus por você, por aqueles que ainda hão de crer em mim. Aqui ainda tem alguém que crê no Senhor Jesus? A mensagem é: aquele que está em mim. Para que todos sejam quantos? Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam
em nós aquele que está em mim. Aleluia. Para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Ei, disseram que você não era capaz de fazer, disseram que você não era capaz de produzir. Você está inserido nele. Ele deu a você a glória que Deus havia lhe dado. Ora, irmão, de nós sabemos quem nós somos. Você não é esse insucesso que disseram que você é. Você não é imprestável, como muitas vezes você se julga. Você não é desvalorizada, como as pessoas disseram que você é. Ninguém está acima de você. Ninguém é mais bonito ou melhor do que você, sabe por quê? Porque você está nele. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tem amado a eles como me tens amado a mim. Sabe como é que Deus ama você? Igualzinho Ele ama Jesus. Essas palavras não são minhas. Não sei isso na sua Bíblia, querido. Se não tiver escrito aí, eu queria que alguém levasse nessa mão e falou, não, não está escrito isso meu. Está escrito isso? Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Ah, se você pudesse entender isso. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe fareis conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu esteja também neles. A Ele. Semana passada eu estava muito gripado, irmãos, ainda estou. Falei, pastor, não consigo ir à igreja que eu estou com o corpo moído, eu estou tremendo, está muito ruim a minha situação, quinta-feira passada. E já fazia uma semana que eu estava assim, e hoje também. E eu me peguei meditando esses dias nessa palavra. Quantas vezes, queridos, quantas vezes no meu matrimônio eu julguei a minha esposa inferior a mim. Quantas vezes eu julguei as pessoas inferiores a mim. Quantas vezes eu me julguei mais sábio. Quantas vezes eu me julguei independente. Quantas vezes eu me julguei alguém de sucesso. Quantas vezes eu, quantas vezes eu, quantas vezes eu, quantas vezes eu, quantas coisas aconteceram porque fui eu que fiz, quantas coisas foram melhores só porque eu pude interferir, quantas vezes o louvor foi melhor porque fui eu que cantei, quantas vezes a ministração da palavra foi linda porque foram com as minhas palavras.
Quantas vezes o trabalho que eu realizei fora fora da igreja foram melhores do que os outros? Quantas vezes eu não estava nele. E ele diz que se tu não estiveres em mim, nada podeis fazer. Obras mortas, querido, obras mortas. Pessoas que produzem linha de produção, esteira passando, garrafa batendo e fechando, e não tem tempo. Você tem um estereótipo, você tem preferências por quem ministra, você tem preferências por músicas, você tem preferências pela maneira como o pastor deveria receber as pessoas no final do culto, você tem preferências da ordem do culto, você tem preferência por pessoas, você tem preferências, porque as preferências são suas preferências. Mas Deus prefere que você esteja nele, porque só assim você será bem visto. E então, nós vamos tentando produzir a nossa vida. Vamos produzindo. E diz que o ser humano é como o vinho. Quem conhece bem de vinho, diz que quanto mais velho, melhor, né? O jovem, eu falei esses dias que eu queria poder ser jovem de novo com a experiência que eu tenho hoje. Eu falei que eu seria um jovem muito melhor. Na verdade, acho que eu não teria envelhecido, porque com a experiência que eu tenho hoje, se eu tivesse sido velho, acho que eu teria feito já outras besteiras, porque eu tinha força. Hoje, graças a Deus, quando a gente conhece muita coisa, a gente vê que o nosso corpo não tem mais força para fazer. Deus é tão bom, sábio. O Senhor é sábio, viu, amada? O Senhor sabe de coisas que nem passam pela sua cabeça. O que você é capaz de fazer. Sabia que você é capaz de fazer coisas extraordinárias? Sabia que você tem potencial de também fazer coisas horríveis? Você sabia disso? Mas Ele escolheu a cada um para dar o tempo. O Senhor conhece todo o tempo. Ah, meu irmão, mas tem o crente que não é maduro. Não, você precisa amadurecer. Querido, você tem tempo para tudo. Você está verde, está maduro. E aí quando você está maduro, tem a hora de pegar do pé e ser experimentado. Tem gente que amadurece no pé e não é experimentado nunca. Sabe o que acontece? Depois cai no chão, vira comida de bicho. Por quê? Porque amadureceu, mas não deixou ser experimentado. Quantos de nós amadurecemos já na vida, mas não fomos experimentados? Cai do pé e não tem vida própria. Você precisa se deixar ser experimentado. Deus quer extrair algo de você. Enquanto maduro, ainda no pé, é hora de ser experimentado. Muito tempo de caminhada, já sabe tudo. Parece que já produziu demais. Agora maduro, o que eu quero? Cair do pé? Ou continuar para ser experimentado? Muitos aqui vieram de outros ministérios. Muitos aqui tiveram outras experiências. E então você diz assim: eu preferia na igreja X, porque lá o fogo descia, o fogo caía e Deus falava. Outros diziam assim: eu preferia uma igreja mais tranquilinha, quietinha lá, onde não tinha muito equipamento, muita tecnologia, porque lá Deus falava. Eu prefiro a igreja aqui, porque aqui é que Deus fala. Um homem experimentado chamado Elias diz que depois de ter feito muitas coisas, grandes feitos, esse homem recebeu uma ameaça de morte. E ele foge. Jezabel diz assim: eu juro por todos os deuses, que até amanhã, neste horário, será feito o que você fez com todos os profetas. Havia
Elias, não vou entrar aqui nesse mérito, mas só para você saber, haviam morrido diversos profetas, muitos profetas lá do Antigo Testamento, né, no tempo de Elias, e a rainha falou que ia pegar ele, e ele fugiu. Então diz que ele se escondeu, querido, e alguns de nós acabamos nos escondendo também. A gente se esconde dentro de algumas cavernas. Você sabia que às vezes o ministério que você exerce é a sua caverna? Sabia? Querido, é importante que você saiba o que é que você faz quando você está no ministério. Às vezes é se escondendo. O ministério é para que você fique camuflado no meio de um monte de pessoas. Camuflado, escondido. Para muita gente, cumprimentar todo mundo na rua, fazer o papelzinho de bonzinho. Oi, boa tarde, boa noite, senhora, como vai? Nossa, eu nunca chamei uma pessoa mais velha do que eu sem ser de senhor e de senhora. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Eu sempre com muito respeito, porque eu acho que respeito é bom, né? E quando você respeita, você é respeitado. Aí você entra na sua casa e você então abre a internet com pornografias, você olha um monte de besteira na internet, vê a vida de fuxico de todo mundo, tal, mas a sua caverna é quando você respeita todo mundo. Sabe, quando você se mostra bom moço, papelzinho de bom moço, de boa moça. Você respeita todo mundo, não, senhor, senhora, por favor, ou por gentileza. Mas é devasso. Às vezes existem várias cavernas, queridos. Várias cavernas onde você se esconde. E aí você tem as suas preferências. Para quando você aparece fora da caverna, você tem as suas preferências. E então você fala, agora eu vou na igreja, porque se não for um pregador do fogo, Deus não falou comigo. Tem um irmão aqui, quando a gente chegou, antes do culto começar, ele estava pensando em algumas coisas. Pensando como as coisas poderiam ser melhor, como as coisas poderiam ser assim, assim, assado. Porque hoje já não se vê tanto Deus atuando, Deus agindo. E aí, queridos, antes de começar o culto, Deus chegou pertinho dele e falou assim, já vou te falar, antecipadamente. Não vai esperar acontecer o culto. Eu vou tratar com você agora aqui, ó, particular. E Deus tratou com ele particular, antes do culto começar. Porque diz que quando Elias saiu da caverna, veio um grande vento. E o vento soprava com tanta força que o vento separava as rochas. Então Elias falou, Deus vai falar agora. E aí o vento cessou. E Deus não falou nada. Aí diz que veio um terremoto, abalou todas as estruturas, derrubou os muros, abalou tudo, árvore caindo. Ele falou, agora Deus vai falar. E Deus não falou com ele. Então diz, caiu fogo do céu. Agora Deus vai falar. Caiu fogo do céu. Então aquele negócio incendiou. Tudo que ele via era labaredas de fogo. Ele falou, Deus vai falar agora. E Deus não falou. O profeta ficou triste. Porque tanta coisa acontecia quando ele achava que era. E as coisas não aconteciam do jeito que ele achava que era. Então ele achou que Deus não ia falar. Talvez, amado, Deus... Talvez você está aqui pensando que Deus tinha que ter falado com você através do louvor. Muitas pessoas foram tocadas no louvor. Talvez algumas pessoas são tocadas no momento da ministração da oferta. Diz então que veio uma brisa suave perto de Elias. E assim que a brisa suave passou, Deus falou, Elias, o que tu fazes aí? As formas de Deus falar, querida, ela está intimamente ligada a um coração receptivo que você tem. Você sabe que no silêncio Deus trabalha? Feche os teus olhos. Tu sondas os corações. E sabe, Senhor, o que cada um de nós necessitamos. Tu sabes, Senhor, quais são as expectativas dos nossos corações. Tu nos trouxeste aqui esta noite, na permissão do Teu Espírito, para que tão somente, Senhor, Tu, como brisa suave, pudesse falar aos nossos corações. Senhor, Tu tens a palavra de vida eterna, e a Tua palavra, Senhor, hoje,
nos garantia que tu estavas ligado a nós, assim como Deus estava ligado a ti. Assim como Deus permanece ligado a ti, tu estás ligado a nós. Senhor, é tão bom saber que eu faço parte disso. Abre os teus olhos. E Deus, Ele vem trazendo algo, querido. Se você vai sentindo algo aí no teu coração, aleluia. Porque antes que nós viéssemos a este lugar, teu Espírito já estava nos esperando. Tua palavra diz que onde tivessem 2 ou mais reunidos em teu nome, tu ali estarias. João diz que os feitos de Jesus foram tantos, que se fossem registrados em livros, não haveriam livros no mundo que pudessem registrar os seus feitos. E sabe o que é que Jesus diz, querido? Jesus diz que obras ainda maiores do que a dele, vocês realizariam. Isso é só para quem crê. Aquele que crê em mim. Aqueles que ainda hão de crer, lá no século 21, lá na Rio Santos, no quilômetro 216. Aqueles que hão de crer em mim ainda, lá em Betioga. Eles estarão em mim, assim como eu estou em ti. Aquele que está em vocês. Aquele que está em vocês. Volta um pouquinho no livro de João, no capítulo 14. Quando eu me casei, eu fiz um monte de promessas para minha esposa. Fiz um monte. Mandaram eu repetir um monte de coisa e eu repeti. Eu só tinha olhos para ela, não estava entendendo nada, não estava ouvindo nada. Estava tudo muito sério, eu estava pensando só se ia dar certo a festa, se ia dar certo um monte de coisa. Eu estava lá, mas eu não estava. Eu só via, tinha um monte de gente na festa, mas eu só via ela, né? E aí quando eu me aproximei assim, lembro lá que o pastor falou, repete isso, fala aquilo. Eu falei um monte de coisa, irmão. Falei um monte de coisa. Prometi um monte de coisa. Ainda bem que só eu casei assim, né? Prometi um monte de coisa. E depois não lembrava que tinha prometido. E fiz um monte de coisa que não tinha prometido. Pisei na bola, grandão. Mas aquele que prometeu, sabia o que estava fazendo, é fiel e justo para cumprir toda a sua palavra, e nenhuma vírgula ficará fora dela. Ele te inseriu no seu plano maior, e não desprezará uma só promessa que fez a mim e a você. Quando alguém promete alguma coisa para você, isso gera uma expectativa, né? A noiva ou a esposa, ela vive a expectativa de que tudo aquilo que se prometeu, você cumpra. O esposo, quando renova os votos, ele espera que tudo aquilo que a esposa prometeu se cumpra. Essa é a expectativa humana, não é assim? Quantas vezes nós nos frustramos porque alguém prometeu algo? Um dia um gerente meu, ainda era moço, trabalhava no banco, me prometeu mundos e fundos. E aí eu achei que eram cargos, eram tudo. Não, era uma faixa salarial. Achando que era um monte de coisa. Não, era um aumento salarial. Ele não prometeu mundos e fundos, eu que achei que era. Quantas vezes as pessoas dizem coisas para você e você fantasia algo, mas não era isso, era um pouco menos. Mas a nossa imaginação, né, irmãos? Nossa imaginação voa, não é? Nossa imaginação
Nossa imaginação. Nossa imaginação. Querida, tão bom ver teu rostinho aí. Eu olho para o olho de cada um e sei, viu? Eu sei que atrás de cada olhar existe uma história. Sei que por trás de cada olhar existe uma história. Uma história que nem me passa pela cabeça. Eu não sei como você foi criado. Eu não sei quais são as suas maiores tristezas, nem quais são as suas maiores alegrias. Eu não sei quais são os seus sonhos. Verdadeiramente não sei quais são os seus projetos. Eu não sei se você tem tido dificuldade com seus filhos. Eu não sei se você tem dificuldade familiar. Quando eu olho para os seus olhos, eu não consigo enxergar o que está por trás dos seus olhos. Mas existe um que antes que a palavra venha à minha boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Sabe por quê? Porque aquele que está ligado nele, ele está ligado intimamente em você. Existe um, querido, que antes que palavras venham à sua boca, ele já sabe o que você vai dizer. Antes que eu tivesse forma no ventre da minha mãe, sem saber ainda se seria um macho ou fêmea, ele já tinha todos os dias meus escritos no seu livro. Eu não posso ficar ligado a mim mesmo. Eu não posso viver as circunstâncias como eu acho melhor viver. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que Ele é. Você deve viver de acordo com aquilo que você encontra neste manual de vida. Este manual é Jesus. Jesus, sempre que Deus olha para Jesus, Ele vê tudo aquilo que está aqui dentro. E sempre que alguém se insere nele, perde a sua identidade. Você sabia que você perde a identidade quando você está em Cristo? Porque você deve ser imitador dele, você deve andar no caminho que ele andou, você deve dizer o que ele disse. Então você passa a não ser mais você passa a ser alguém que você está imitando. Os filhos imitam os pais, não é isso? Não sei se vocês sabem, todo mundo aqui sabe. Sabe que tem culto de crianças aqui? Sabia que tem culto de crianças com púlpito, louvor, ministração, palavra? Sabia disso não? Que é elas que fazem? Você sabia? Quem não sabia? Levanta a mão aí, quem não sabia? Cadê? Pastor Fred, faz um convite aí numa sala com vidro para as pessoas poderem olhar o culto das crianças, tá bom? Na outra sala, a outra sala. Então, irmãos, as crianças fazem lá exatamente o que a gente faz aqui, você sabia? Quem traz a palavra, abre a Bíblia, abra a sua Bíblia, fala igual. Eles cantam no louvor. Ed, eles estão tocando melhor que nós. Eles tocam. Eles fazem oferta, sabia? Não faz oferta? Eles fazem oferta. Eles, desde pequenininho, eles estão reproduzindo aquilo que eles veem os mais velhos fazendo, os adultos fazendo. E Paulo diz assim: você é meu imitador como eu sou imitador de Cristo. Querido, você precisa imitar o Senhor, precisa falar que nem Ele. Porque assim como Ele recebeu a autoridade dos céus, Ele repassou isso a você. Parece que só o pastor tem o poder, tem a visão de Tandera, o olho de Thundercats, é só ele que enxerga. Você passa tudo, não, e joga toda a responsabilidade para o pastor. Só o pastor tem o poder. Você, irmão, acontece alguma coisa, você corre, pastor me ajuda, pastor me ajuda, pastor me ajuda, pastor, corre para o pastor. Não lembra do versículo? Liga para o pastor. Pastor, onde é que está aquele negócio lá que... Imita o pastor, irmão. Imita ele. O pastor está andando em caminhos bons. Está andando por veredas boas. A igreja tem andado em veredas boas.
ande em boas veredas, ande em bons campos, dê os passos corretos. Aquele que está em mim. Estou terminando. Abre aí no livro de 2 Coríntios. Aleluia. Jesus está aqui, porque Ele está em nós, assim como nós estamos nele. Yeshua, 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 Yeshua. Segundo aos Coríntios, aonde foi parar 2 Coríntios na minha Bíblia? Aqui, achei. Capítulo 5. De Jerusalém. Aleluia. Lembra o nome da mensagem? Aquele. Aleluia. 2 Coríntios 5. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova. Por quê? Eis que então estar em Cristo é estar escondido nele. Estar em Cristo é ser como Ele. Estar em Cristo é ter a autoridade que Ele teve. Som? É ser tudo aquilo. E se não tiver som, está me ouvindo aí? Aleluia. Então a gente usa isso. E quando isso não funciona, nada pode nos deter. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, vem saltando, Senhor, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Olha aí, ó. Sou tua noiva, Pai.
Jesus está aqui neste lugar. Querido, talvez você tenha vivido um momento em que você está distante do Senhor, não está produzindo, porque não está ligado à videira. Para que você não seja cortado e jogado fora, é necessário você estar recebendo nutrientes dele. Aquele que está em mim, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo.